pessoal! Hoje nós vamos dedicar alguns minutinhos estudando as figuras de linguagem. Fiquem ligados, pois como esse conteúdo é bem extenso, ele vai ser dividido em 3 vídeos. Antes de começarmos a estudar as figuras de linguagem em si, devemos saber o que é denotação e conotação. Bom, a denotação é uma palavra em seu sentido convencional, ou seja, segundo o dicionário, como em compre um pão na padaria, e ocorre conotação quando em um contexto a palavra, expressão ou frase está em sentido figurado, diferente do usual, como em aquele garoto é um pão. Nesse caso, pão não está se referindo à comida, mas sim à beleza do garoto. Depois disso, nós temos que compreender a linguagem figurada. Fala-se em linguagem figurada sempre que se identifica o emprego de algum recurso expressivo dentro de determinado contexto linguístico. Via de regra, ela é uma forma de conseguir uma expressão inusitada e, nesse sentido, enriquecida de acepções novas. Assim, os recursos da linguagem figurada, que compreendem o assunto da aula de hoje, são as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de construção e as figuras de harmonia. Bom, vamos estudar nesse vídeo as figuras de palavras. Elas caracterizam-se por apresentar sempre uma mudança, substituição ou transposição do sentido real para o sentido figurado das palavras. As principais figuras desse tipo são a comparação, metáfora, catácrase, metonímia, antonomásia, perifrase e sinestesia. A comparação estabelece uma relação de qualidade entre dois termos da oração, a fim de destacar a semelhança entre eles. Normalmente, para empregar essas palavras, faz-se uso de expressões ou elementos que ligam os dois termos da comparação, como tal qual, tal quanto, tanto quanto, como e assim como. Um exemplo de comparação é a seguinte frase: a sombra das roças é macia e doce, é como uma carícia. Nesse caso, foi usado o como para ajudar a estabelecer a comparação entre a maciez e doçura da sombra das roças com uma carícia. A metáfora consiste em empregar uma palavra fora do seu sentido normal, demonstrando a semelhança entre eles. Nesse caso, existe uma comparação mental e subjetiva, onde os elos gramaticais não aparecem, mas ficam subentendidos, como no exemplo, a propaganda é a alma do negócio. Sabemos que o negócio não possui alma propriamente dita, mas por meio da metáfora entendemos que a propaganda é fundamental para um negócio e o elo coligativo subentendido foi o como. A catácrase consiste em utilizar um termo já existente e com significação própria em outro sentido por falta de palavras que expressem o que se quer dizer, como em a perna do sofá está fraca. Sabemos que o sofá não tem perna, mas não há uma palavra para definir melhor a parte do sofá que serve para sustentá-lo. A metonímia é a figura de palavras que consiste na substituição de um termo por outro por haver certa relação externa entre eles, como em embora tenha gostado muito, achei difícil de ler Camões. Nesse caso, ocorreu uma substituição do autor pela obra. Existem ainda vários tipos de relação que vão estar de relação de metonímia que vão estar explicados e exemplificados no material de apoio da descrição. A antonomásia é a figura que determina uma pessoa por alguma qualidade marcante dela ou por algum aspecto peculiar de sua obra. Assim, ela pode ser identificada com mais facilidade, como no exemplo, a humanidade agradece ao gênio da lâmpada as invenções que nos legou. Nesse caso, gênio da lâmpada foi usado para se referir a Thomas Edison, já que ele foi o responsável por essa invenção. A perífrase é a figura que exprime por meio de uma expressão mais longa um conceito que poderia ser expresso pelo emprego de uma palavra. Um exemplo é o seguinte: sua infinita falta de alegria o tornava às vezes uma pessoa incômoda. Nesse caso, a expressão falta de alegria poderia ter sido substituída por tristeza. E a sinestesia é a figura de linguagem que se consegue pelo cruzamento de sensações ou de uma sensação com o sentido. Vejamos o exemplo. A felicidade de Clara se manifesta nas coisas berrantes de sua roupa. Nesse caso, o adjetivo referente a uma sensação auditiva, que é berrante, junta-se com o substantivo, que é cores, para se referir a uma sensação, que é visual. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de conferir os outros 2 vídeos e também os slides e o material de apoio que vão estar na descrição. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!